É, bem, obrigado por estarem aqui assistindo. Queria falar sobre o contexto da Itália ao surgimento do fascismo. Esse assunto é muito caro às ciências humanas e a discussão onde sempre o surgimento de certos fenômenos, sendo associados à direita ou à extrema-direita, são diretamente relacionados com o fascismo, mas antes mesmo de entrar em uma conceituação de natureza filosófica, de entender as características argumentativas da filosofia do fascismo, eu gostaria de tratar do próprio contexto histórico em que esse fenômeno ocorreu, principalmente na sua versão italiana, né? No conceito, na sua expressão mais pura. Né? A história do fascismo ela não pode ser desvinculada de modo algum da história da Itália. E essa história da Itália moderna, ela, em especial, ela tem um vínculo muito forte com as invasões napoleônicas. Bem, à medida que Napoleão invade os países nas guerras napoleônicas, ele tem o objetivo de derrubar aquelas antigas monarquias, né, o conjunto da ordem governamental que existia na Europa, né, derrubar o que seria chamado de Santa Aliança, e que vai ter, claro, mesmo com Napoleão sendo derrotado, mas mudanças muito significativas. Isso vai dar origem ao chamado liberalismo italiano, certo? Em que os vários estados dependentes, lembrando que a Itália durante 1000 anos foi uma unificação de estados, né? Que tinham em repúblicas independentes, em pequenos reinados, e ao centro da Itália os estados pontifícios, né, estados semi-independentes, e que vai ser unificado em torno de uma burocracia nacional e que vai dar a tônica do liberalismo onde o indivíduo tem relação direta com o Estado por meio da nação, que é a ideia de soberania nacional. O que acontece? Também algumas repúblicas, como a de Veneza e de Piemonte, são erradicadas por conta dessa burocracia estatal. É a questão das guerras de unificação da Itália. Né? A Itália vai ser unificada totalmente em 1871, 72, perdão. E essa unificação é um produto direto da ideia de unificação da soberania nacional da Revolução Francesa. É um produto desse processo que não vai ficar circunscrito geograficamente à Revolução Francesa. Às vezes as pessoas perguntam, bem, mas o fascismo é de extrema-direita, como que ele pode estar relacionado a algo tão progressista como uma Revolução Francesa? Bem, o fascismo ele pode ser até de extrema-direita, mas ele é um fenômeno da modernidade, e isso não pode ser esquecido de modo algum. A unificação da Itália ela vai ser concluída em 20 de dezembro, né, de 1872, e que vai dar a síntese à questão romana, que vai terminar, né, no Tratado de Latrão. Os papas são contra a unificação da Itália, essa chama-se na política italiana, na história política italiana, de questão romana, e vai até decretar excomunhão para aqueles que lutaram na Guerra Civil Italiana pela unificação da Itália. Lembrando que muitos liberais e maçons, inimigos históricos da Igreja, estavam favoráveis à unificação italiana, inclusive porque isso significava a perda de poder dos estados pontifícios, ou melhor dizendo, o fim da existência dos estados pontifícios. É, Algumas promessas da unificação italiana não vão surgir, é o que vai dar principalmente a tônica do surgimento do fascismo como um elemento que vai resolver problemas início italianos, está muito vinculado aos processos de unificação dessas antigas unidades geopolítico-geográficas que existiam na Idade Média do Antigo Regime e da modernidade, que é dar conta do problema de unificação em países que atrasaram sua unificação, como Itália e Alemanha. E vamos dar um exemplo que houve uma forte migração italiana, principalmente para países como Brasil, Argentina e Estados Unidos, por conta que houve um empobrecimento da economia italiana, certo? Como italiana era uma economia muito vinculada às corporações de ofício, a empresas familiares, e com a perda das características do antigo regime e da unificação da burocracia nacional, né, a perda também essas aristocracias locais, o empobrecimento e a falência de muitos deles, eles não conseguem acompanhar o capitalismo avançado que já existe na Inglaterra, as corporações de ofício são dissolvidas e vai criar outros problemas, né, outras questões, como da própria soberania nacional dentro do liberalismo
e do marxismo como resolver a questão de classe, como um resultado, um produto da questão sindical, né, das fábricas. Inclusive, o marxismo, na sua versão clássica, da luta de classes, a organização dos proletários contra os burgueses, vai ter grande força quando vai haver muitas tomadas de terras, de indústrias, e isso vai também gerar várias forças paramilitares, né, de extrema-direita que combatem o comunismo, e por isso que também é muito associado o anticomunismo do fascismo, porém que não se resume à sua filosofia. Bem, a gente não vai entrar aqui na história propriamente da filosofia do fascismo, que tem outros elementos predecessores que são até bem complexos. Hoje tem uma tentativa muito interessante de estudar o fascismo através de Eza Prom, de José Volar, autores que participaram do contexto do fascismo, tentando relacionar o seu pensamento filosófico com o experimento político e com a complexidade das fontes. E, como a gente pode dizer, na unificação italiana vai ter uma monarquia, essa monarquia vai ser uma monarquia muito artificial, não é aquela monarquia que surge na Europa através dos nobres que apoiaram Carlos Magno na invasão Vinci e muçulmana, que aí vai ter o loteamento em 200 lotes de terra que vão ser os nobres e a organização desses nobres reinados posteriormente. É uma monarquia muito mais artificial, muito mais posta por meio dessa unificação italiana, certo? Sem muitos vínculos orgânicos do seu surgimento e a ascensão também como reação ao comunismo, né, a extinção das corporações de ofício, que vai dar cabo, o próprio Benito Mussolini dizia que o fascismo seria a junção do liberalismo, esse liberalismo político da Revolução Francesa, com o absolutismo. Então o fascismo surge muito mais como um contexto pragmático político circunstancial, né? Se a gente for olhar essa visão maquiavélica da política medida em curto prazo por circunstâncias e não necessariamente como um produto filosófico de longa histórica, uma tradição filosófica como a tradição aristotélica ou outra do tipo. Ela concatena elementos dessas guerras napoleônicas, né, das necessidades italianas bem pragmáticas, das guerras napoleônicas, indo pela reação ao comunismo, passando também para resolver o atraso da Itália dentro do quadro geral da Europa. Bem, é isso que eu queria falar um pouco essa história da Itália, que sem ela não é possível entender por que o fascismo surge justamente lá. Muito obrigado, até mais.